Olá, meus amigos, bem-vindos aqui ao treinamento EAD do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Treinamentos EAD, como a maioria de vocês já deve saber, é o treinamento baseado no sistema de ensino à distância. Esse é um trabalho feito pelo Clube do Técnico exclusivamente para os técnicos que estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, nós pegamos aqui os nossos treinamentos presenciais, o conteúdo desses treinamentos, transformamos esses treinamentos em pequenos vídeos que são postados em grupos específicos de cada um dos vários módulos de treinamento que nós temos disponíveis. Tá? Todas essas turmas vão começar agora dia 11 de março. Tá? As aulas, ou as postagens de material de estudo, que são as aulas no final da história, né? São feitas sempre às terças e quintas, no final da noite, para dar tempo de todo mundo poder assistir o vídeo, assistir novamente, anotar suas dúvidas, fazer as perguntas e na sequência, na próxima semana, todo mundo já entre seguindo o transcorrer das aulas, sem dúvidas sobre a matéria postada anteriormente. Então, eu vou dar uma passada aqui para vocês. Tem tido muita dúvida aí. Quais são os módulos? Como é que são os módulos? Eu vou especificar aqui, módulo por módulo, que vai estar disponível no dia 11. Tá? Lembrando, dia 11 de março é próxima quinta-feira. Tá? Então, hoje é sábado. Então você tem até quinta-feira à tarde para poder fazer a sua reserva. O pagamento da taxa de inscrição é apenas R$ 60 para cada módulo. Você vai ter o suporte técnico durante o curso e depois do curso. Você vai receber um certificado digital em formato PDF, que você vai poder mandar imprimir caso você queira. Tá? E vai continuar tendo, obviamente, o apoio de todos nós aqui do Clube do Técnico para tirar qualquer dúvida a qualquer momento que você queira, mesmo tendo já terminado qualquer um dos módulos. Tá? E lembrando, não é obrigatório fazer os módulos na sequência que eles vão ser mostrados aqui. Você escolhe o módulo ou os módulos que você quer fazer, a ordem que você quer fazer. Tá? Então não existe uma obrigatoriedade, você tem que fazer os 20 módulos. Não. Você tem que começar do 1 para depois ir para o 2. Não, você vai começar no módulo que você acha que seja útil para você. Quem está meio que boiando ainda no assunto televisor moderno, né? Plasma, LCD, LCD LED, o ideal é começar pela sequência que a gente tem, básica, que é módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, que são a sequência inicial para os conhecimentos básicos dos televisores modernos, mas isso vai ficar a critério de cada um. Cada um é que sabe aí a sua necessidade de agregar conhecimento para poder realizar de forma melhor o trabalho de reparação na sua bancada. Então, aqui na sequência, gente, a gente tem aqui a listagem dos módulos. Então, o módulo 1 é o básico das tecnologias. No módulo 1, você vai conhecer o que é LCD, o que é LCD LED, o que é plasma, o que é OLED, a diferença entre essas tecnologias, a estrutura básica de cada tipo de TV que usa cada tipo dessas tecnologias, tá? E também comentários sobre alguns defeitos mais comuns que esses equipamentos apresentam. Depois nós temos o módulo 2. O módulo 2 que é sobre fonte chaveada. Tá? É um assunto sempre interessante, porque fonte chaveada está presente hoje em praticamente tudo quanto é equipamento. Claro, especificamente a gente vai tratar aqui de fonte chaveada dos TVs modernos. Então, como é que funciona a fonte do TV LCD, do TV de plasma? Quais são as diferenças? Quais são as falhas que essas fontes apresentam? Quais são as maneiras de testar essas fontes? A maneira de analisar o problema? Tudo isso nesse módulo 2. O módulo 3, as placas de sinal. Placa de sinal também conhecida como Main Unit, placa principal do aparelho. A placa onde estão as entradas de sinal, o seletor de canais, onde entra o comando do remoto, onde sai o sinal LVDS. Então, uma análise de funcionamento das placas principais e, principalmente, o que pode ser realmente reparado nessas placas. Aí vocês vão saber, a partir desse módulo aí, que a maioria dos defeitos são passíveis de reparo sem a necessidade de trocar uma placa. A ideia dos nossos treinamentos, inclusive, é fazer com que o técnico tenha o desempenho como técnico, ou seja, a pessoa que localiza o defeito, localiza a peça defeituosa, troca essa peça defeituosa e recoloca o aparelho em perfeito funcionamento. Trocar a placa, praticamente qualquer um troca. Muitas vezes troca a placa errada, além de tudo, mas teoricamente qualquer um troca uma placa. Qualquer um que tenha pelo menos uma mão e um olho é capaz de trocar uma placa. Vai trocar a placa errada na maioria dos casos, mas é capaz de trocar uma placa. O técnico tem que ir além disso. O técnico não troca a placa. Claro, existem situações em que vai haver essa necessidade, mas são algumas situações, não são todas as situações. Então, uma das ideias do nosso treinamento, tanto os presenciais aqui no Rio como esses à distância,
é mostrar aos profissionais que existe toda uma possibilidade de se fazer o reparo nessas placas. Andaram vendendo por aí a imagem de que televisão hoje é fácil, qualquer um conserta que é só trocar placa, é igual computador, não é nada disso. Aliás, nem computador é só trocar placa. Se o cara não saber o que está fazendo, ele troca a placa e o computador não funciona. Tá? Tem que saber o que está fazendo. A maioria do pessoal que mexe com informática também não sabe o que está fazendo. E por isso, muitas vezes, dá prejuízo para o cliente. Tá? O defeito é fonte, o cara troca a placa. O defeito é fonte, o cara troca processador. Então, tem que ter um conhecimento básico de funcionamento para poder fazer uma análise correta do circuito. Até para você diagnosticar que tem que trocar a placa, tem que trocar a placa tal, tem que saber como é que o aparelho funciona. Tem que ter feito os testes, as análises básicas para detectar, esse defeito está aqui, não tem como resolver, tem que trocar a placa. Se você não tem conhecimento de funcionamento do aparelho, como é que você vai fazer uma análise dessa? Então, a ideia do nosso treinamento, em todos os módulos aqui, é direcionar o profissional para a reparação do defeito. Não é para trocar placa. Para trocar placa, em 5 minutos eu ensino vocês a trocar placa de qualquer aparelho. Não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês trabalhem como técnicos, como profissionais de eletrônica, que são preparados e gabaritados para fazer o reparo do equipamento. Então, módulo 4 é um inverter, sistema de iluminação da tela, tanto o sistema com lâmpada ou o sistema com LED. Tudo isso vai ser comentado no módulo 4. Módulo 5 são placas TCOM e VCOM, a placa responsável por levar o sinal de vídeo para a tela do televisor. Então, a gente vai explanar como é que funciona a TCOM, como é que é uma VCOM, os defeitos que elas apresentam, a maneira de testar cada uma delas, o que pode ser feito em termos de reparo, tudo isso aplicado nesse módulo 5. O módulo 6, atualização de software, uma coisa que muita gente pensa que sabe, mas não sabe. Tá? É importante você saber, primeiro, para que serve o software do aparelho, e depois, quando, e por que e como fazer a atualização desse software. Lembrando, software não tem só hoje em televisão. Aparelho de som hoje tem software e precisa do software ser atualizado para resolver certos defeitos. Aparelho de DVD, aparelho de Blu-ray, home theater. Esses aparelhos, principalmente os mais sofisticados, possuem software de operação. Uma falha de software vai causar um defeito no aparelho, desde o aparelho simplesmente não funcionar até ele apresentar vários sintomas, como o volume não diminui, o volume não aumenta, várias situações. Então é importante entender o que é o software, por que tem que fazer a atualização de software, alguns defeitos causados pelas falhas de software, tudo isso é comentado nesse módulo 6. O módulo 7 foge um pouquinho da área de TV e vai para a área do forno micro-ondas. Tá? Forno micro-ondas, que é um aparelho temido por muita gente, por incrível que pareça. É um aparelho que está no mercado já há mais ou menos aí uns 30 anos, pelo menos. Tá? Pelo menos tem esse tempo que eu conserto micro-ondas. Eu fui um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro a começar a fazer reparo em forno micro-ondas. A maioria do pessoal tinha pavor mortal disso. Até hoje tem gente que tem medo de mexer em micro-ondas, acha que o aparelho tem radiação, que ele explode, emite raio laser e coisa do gênero, e não é nada disso. Tá? Então, o módulo 7 é específico sobre forno micro-ondas. Como funciona, são as suas características, como é que a gente faz o reparo baseado em cada tipo de defeito que ele apresenta. Depois o módulo 8 é específico de fontes dos televisores LG. É um módulo onde a gente vai analisar algumas fontes das TVs LG, certo? Funcionamento e falhas que essas fontes apresentam e maneira de detectar a falha e fazer o reparo dessas placas, certo? Então, análise de falha das fontes dos TVs LG. Módulo 9 é um módulo específico sobre TVs Sony. Falando sobre funcionamento e falha dos televisores Sony. Também é uma marca temida por muita gente. Tá? Realmente é um aparelho que tem algumas características. Se a pessoa não tiver um conhecimento prévio, vai passar por cima do defeito trocentas vezes sem conseguir solucionar. Uma observação importante sobre o módulo 9 é que esse módulo só é feito através do aplicativo Telegram. Tá? Devido ao conteúdo desse curso de TV Sony, os vídeos são um pouco mais extensos e o WhatsApp ele tem uma limitação em relação a megabyte de vídeo que pode ser postado num grupo de WhatsApp. Então, esse módulo de TV Sony ele só é ministrado através do aplicativo Telegram. Para quem não tem o Telegram, é só instalar no celular, no tablet ou no computador. O ideal seria no computador. E pode fazer o curso pelo Telegram dentro do computador, não tem problema algum. Tá? E alguns outros módulos que nós temos aqui na sequência, vocês vão ver que também são apenas pelo Telegram, e o problema basicamente é sempre o mesmo.
São temas que requerem vídeos um pouco mais longos, porque é um assunto que não pode ficar picado em vários pedacinhos pequenos. E esses vídeos mais longos, eles não têm como ser colocados no WhatsApp. Então a gente optou por utilizar o aplicativo, que é concorrente na realidade do WhatsApp, o Telegram, que permite vídeos de tamanhos muito maiores. E então a gente consegue fazer esse treinamento através desse aplicativo. O módulo 10 é um módulo dedicado aos televisores Samsung e uma introdução aos famosos televisores QLED da Samsung. Volta e meia você deve ter visto na TV aí, propaganda dessas televisões. Tá? Então, dentro desse módulo, a gente vai estar um trabalho, principalmente em relação à placa principal dos televisores Samsung, análise da placa main unit desses TVs, porque é um circuito que não tem diagrama, então você tem que estar atento a determinadas situações ali que complicam um pouco a reparação. E a gente vai também fazer um comentário sobre o que é, na realidade, um TV QLED, que diferença que ele tem, na realidade, para um televisor LCD convencional que está aí no mercado. Tá? Módulo 11, consertando TV de plasma. O TV de plasma, embora seja um aparelho que hoje não é mais fabricado, foi bastante vendido. Tem muitos aparelhos desses no mercado para serem consertados. Tem muita gente também que tem medo de consertar esses aparelhos. Não vou enganar vocês, vou adiantar logo. O aparelho de plasma é um aparelho bem chatinho de ser consertado. Tem que ter muito mais atenção no que você está fazendo na manutenção de um aparelho de plasma. Tá? Mas é possível fazer a reparação de qualquer um deles. Tá? Outra observação aí também, o módulo de TV de plasma é apenas via Telegram. Tá certo? TV Android. O que é um TV Android? Como é que funciona? Qual é a diferença para TV convencional? Qual é a diferença para TV Smart? O que ele faz a mais? O que ele faz a menos? Tudo isso é especificado aí nesse módulo 12, um módulo sobre os TVs Android. Módulo 13 é o módulo que contempla os TVs Philips das linhas PFG, PHG e PUG, as linhas de TV mais recentes da Philips. Esse módulo também é apenas via Telegram. Módulo 14 sobre TVs AOC. Falhas de funcionamento, defeitos, reparação em aparelhos da marca AOC. O módulo 15 também é só via Telegram, é um módulo sobre funcionamento ou uso do osciloscópio. Basicamente, o uso do osciloscópio digital. Funcionamento dele, dicas de como ter cuidado para não danificar o instrumento, as principais medidas, ajustes. Um curso para te dar a base para você poder comprar um osciloscópio e começar a utilizá-lo sem danificar o aparelho. Certo? Módulo 16, corrigindo a corrente dos LEDs, coisa que toda hora tem alguém perguntando. Como é que eu faço para corrigir a corrente dos LEDs, alterar a corrente dos LEDs, do backlight da televisão para o LED não voltar a queimar? Então, esse módulo aí explica tudo isso. Esse também é só via Telegram. Módulo 17, falhas de tela. Falhas de tela. Defeitos apresentados no televisor que são causados por telas LCD com problema e as possibilidades de salvação da tela. Lembrando, tela não se conserta. Você vai pensar que vai fazer o curso para aprender a consertar a tela, isso não existe, tá? A tela não se conserta. Agora, existem procedimentos, existem macetes que, se aplicados de forma correta, podem salvar um televisor de ir para sucata porque está com defeito de tela. Tá? Então, esse módulo é específico sobre falhas de tela e as possibilidades de você salvar o televisor. Também é um módulo, aliás, daí para frente, todos eles são apenas através do Telegram. Troca de LEDs e LEDs azuis. Procedimento de troca de LED, dos barramentos, e LED azul. Uma coisa que volta e meia a pessoa pergunta, a televisão ficou toda azul, o LED está todo azul? Tudo isso vai ser esclarecido nesse módulo aí sobre troca de LEDs. Tá? Som moderno. Som moderno é um módulo específico sobre o funcionamento dos aparelhos de som mais modernos. Esses sistemas que estão aí no mercado, o Sony Shake, os Panasonic, Samsung, os Philips, aparelhos que têm fonte chaveada, amplificador digital. Então, esse módulo aí contempla a análise de funcionamento e falhas desse tipo de equipamento. E o módulo 20 é um módulo sobre televisores Philips apenas da linha PFL. É uma linha que já está descontinuada, mas a linha PFL é uma linha muito extensa de aparelhos da Philips, dentro do LCD de lâmpada até o LCD de LED. Tá? Então, é um módulo onde trata de falhas específicas de aparelhos dessa linha PFL. Tá? Também é um módulo que é realizado através do Telegram.
E aqui vocês têm os nossos contatos pelo WhatsApp, pelo Telegram, o telefone é o mesmo, tá? 21 998 545 745. Eu peço que seja apenas mensagem de texto, não dá para ficar parando para ouvir áudio, para escutar a pergunta de cada um. Então, por favor, façam as perguntas através de texto que eu vou conseguir ler todas e responder a todas, certo? E quem quiser entrar em contato por e-mail, nosso e-mail está aí, clubedotecnico.rj@gmail.com. Relembrando, as novas turmas dos treinamentos EAD começam dia 11 de março, tá? As inscrições estão abertas, a inscrição é via depósito bancário no Itaú, Caixa Econômica ou o Banco Digital Nubank. A inscrição também pode ser feita através de um link que nós temos no Mercado Livre. E o valor da taxa de inscrição para cada módulo é de apenas R$ 60, com direito a um certificado em PDF, o certificado digital, que será enviado para você, para o seu e-mail, ou no seu Telegram, ou no WhatsApp, e você vai poder imprimir aí da forma que você quiser. Então, aguardo o contato de vocês aí, certo? Começamos dia 11 de março. Então, você tem até o dia 11 à tarde para poder fazer a reserva, o pagamento da taxa de inscrição, para poder ser incluído no grupo de cada um desses módulos. Cada módulo é montado num grupo específico que a gente cria dentro do WhatsApp e dentro do Telegram e vai colocar os alunos inscritos dentro desses grupos para eles assistirem os vídeos, fazerem as perguntas, tirarem dúvidas, entrarem em contato com a gente, tá? Conto com vocês aí, entrem em contato aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo e-mail. Até o dia 11, um grande abraço para todos.